rápido. Bom, temos que... Se calhar poderíamos ter deixado esta parte para mais daqui a pouco, mas a verdade é que a Zélia está aqui hoje e houve um elemento fundamental no meio disto tudo. Foi um Portugal no coração que lhe deu ainda mais força do que aquela já tinha aqui há uns meses atrás. Exatamente. Através de um caso, não foi? Do Florindo Cardoso. Obrigada pela possibilidade de estar aqui, pelo convite que me foi feito. Eu sou uma gota no oceano. Há muita gente que consegue superar o cancro. Eu sou uma delas, felizmente. Mas são estas gotas que depois formam o oceano e ajudam as outras pessoas sim. a enfrentar estas adversidades. Exato. Se calhar recuamos um bocadinho, Zélia, para começar por falar no ano fatídico de 2009. 2009. Não é? Foi um ano difícil. Foi. Foi um ano de muitas mudanças. Só para recuar um bocadinho, em agosto tinha mudado de casa, todos sabem o stress que isso é. Em setembro, finais de agosto, princípios de setembro, o meu pai teve um infarto. Eu, sendo filha única, tenho como obrigação dar-lhe apoio. E em outubro, através de uma dor abdominal, foi-me detectado um cancro. Uma dor moderada, uma dor daquelas que provavelmente não iríamos dar importância. Não é? Exato. Eu dei porque deduzi, e aquilo que eu estava a pensar é que era uma gravidez planeada que estivesse a correr mal. Uhum. Entretanto, exames atrás de exames, fui parar ao meu médico de família, o Dr. Jorge Silva, do Centro de Saúde de Campanhã, que mandou fazer exames, nomeadamente um taque pélvico e outro abdominal. E, entretanto, foi aí que já detectaram qualquer anomalia. Aliás, foi exatamente aí que o médico lhe fez uma pergunta que acabou por ser muito incomodativa na altura para a Zélia, que foi: tem algum historial na família de casos graves a este nível, não foi? Exato. Perguntou-me 2 vezes e eu disse que não. Isso no Santo António, porque eu fui reencaminhada para o Santo António, para o Hospital Santo António. Fiz uma ecografia, fiz a despistagem da gravidez e já aí o médico que me fez a ecografia fez-me essa pergunta. Eu já aí fiquei com um bocadinho desconfiada, mas sempre otimista. Entretanto, fui ao meu médico de família e aí sim é que ele fez tudo o que era necessário, os taques. Quando veio os resultados das taques, peço desculpa, é que ele disse-me: Zélia, tu tens que ir já fazer uma colonoscopia. Eu recordo-me que o Dr. Jorge Silva pôs as mãos na cabeça e eu só lhe disse: mas isso não tem nada a ver com ter filhos. Exatamente. E ele: Zélia, Deus queira que eu esteja enganado, mas tudo indica que tu tens um cancro. Só que naquele momento, para mim, isso não... Eu não associei muito bem, porque é daquelas coisas que nós pensamos que acontece só aos outros. Eu vinha pelo caminho, recordo-me que deixei o carro um bocadinho distante do centro de saúde e eu pensei: isto não me está a acontecer. Entretanto, fui nesse próprio dia fazer a marcação da colonoscopia com o Dr. Vítor Viriato e aquilo que eu pedi foi que me dissessem a verdade. E quanto tempo demorou entre fazer o exame e sair o resultado? Muito pouco tempo. 5 dias no máximo. Muito pouco tempo. Porque na colonoscopia deu perfeitamente para ver que era uma neoplasia maligna, bastante extensa. A biópsia só seria possível a confirmação passado uns dias, mas eu sei que acordei e o Dr. Vítor veio ter comigo e disse-me: Zélia, as notícias que eu tenho para dar não são as que estás à espera. Aí sim, tinha a minha tia à minha beira. E aí sim o mundo... Foi quando eu tomei consciência que
Que de facto era uma De verdade, facto, não é? era uma realidade que não acontece só aos outros. E depois desse choque inicial, quais foram os seus primeiros pensamentos, Zélia? Os meus Ocultou pais... dos seus pais, não é? É, assim, eu peço-lhes desculpa publicamente. É assim, eu nunca escondo nada dos meus pais, os meus conselhos, tudo o que eu faço na vida passa pela opinião dos meus pais. Isso foi a primeira coisa que eu fiz, ocultar. Porque o meu pai tinha tido um infarto há pouco tempo, como tinha mencionado, e o meu marido foi o meu braço esquerdo, eu sou canhota, por isso é que eu digo esquerdo. Exatamente. Esteve sempre ao meu lado, mas na altura a minha amiga e chefe de serviços da Ana Ângela Andrade também tive que informar que na situação em que estava, porque eu estive a fazer uma retrospectiva da minha vida e eu de outubro até dezembro eu não parei um dia sequer, porque eram exames atrás de exames. O Dr. Jorge Silva do Centro de Saúde foi muito, muito rápido. Eu sei que mandou tudo por fax para o IPO do Porto e eu no dia a seguir já tinha o postal em casa com a marcação para... As radioterapias. Para uma consulta do grupo. Nós passámos... Depois, entretanto, fez 29 sessões de radioterapia, não foi? Fiz 29 sessões de radioterapia juntamente com com outros tratamentos. Não. Mas há aqui uma questão, de facto, que é muito importante, que nós podemos ver na reportagem, vamos ter a oportunidade de assistir ao longo de toda a tarde, que há um lado positivo seu muito grande. E aliás, não é muito difícil percebê-lo, basta estar perto de si, que emana assim uma energia muito boa para junto de quem está junto de si. Como é que, e porque há, infelizmente, cada vez mais pessoas a padecer exatamente a mesma doença, Exato. e muitas delas estão a ver-nos agora, como é que se dá a volta por dentro a uma coisa que pode parecer que tem uma meta, mas que afinal nós podemos cortar essa meta e continuar a correr? Exato. Eu não era assim. Eu mudei. O cancro, para mim, foi uma mudança na minha vida. Era divertida, mas comecei a ver a vida de uma maneira totalmente diferente. Aprecio cada momento, aprecio a vida de uma maneira completamente diferente, mais positiva. E, assim, sendo positiva e encarar a doença, o cancro, que há muito ainda preconceito em dizer o cancro, associam muito o cancro à morte. E não é o caso. Se for detectado a tempo, se for diagnosticado, eu sou uma prova em como o cancro pode ser superado. Não podemos contornar. Temos que ir em frente, encará-lo. É isso. E o processo também de começar a falar às pessoas mais importantes, nomeadamente aos seus pais, foi um processo também lento. A Zélia não contou logo, mas depois foi... Foi muito lento. Como é que foi esse processo? Eu tive sempre dois cúmplices. Foram o meu marido e uma tia, a minha tia Lourdes Caetano, que foi uma pessoa extraordinária na minha vida e só não está aqui hoje comigo por motivos de saúde, a quem eu mando um beijinho e rápidas melhoras. Um beijinho e rápidas melhoras. Um beijinho e rápidas melhoras. Também estamos tia aqui, Lourdes, tia Lourdes. Beijinho. Entretanto, aos meus pais fui dizendo isto tudo em cúmplices, não é? Foram meus cúmplices, porque eu disse que os meus pais tinham que saber por mim e não pelos outros. E se eu falasse, por exemplo, com os meus colegas de trabalho, sem querer, poderia chegar-lhes ao ouvido, não é? E era muito mais complicado e o choque seria mais forte. Maior, mais forte. Eu fui fazendo análises, fazendo consultas, fui ao IPO, inclusive, até que assim, posteriormente tive que ir mais vezes ao IPO e não podia estar constantemente a ocultar. Exato. E então aquilo que fiz foi dizendo primeiro que tinha um problemazito nos intestinos, que provavelmente tinha que ser operada, mas que não era assim nada de especial, não é? Assim, uma coisa... Mas quando eu disse que tinha que ir para o IPO, porque até era o local mais indicado... Exato. Claro que eles percebem e conhecem melhor que ninguém, não é?
e viram que a situação não era assim tão fácil como eu estava a pintar. Mas a verdade é que estiveram sempre ao seu lado e foram um apoio fundamental. Muito bem. Nós temos toda a tarde para nos espraiarmos sobre a sua vida e sobre a sua energia positiva e sobre o a sua exemplo vitória. que é, exatamente, para outras pessoas. Mas agora vamos abrir a nossa janelinha. Vamos abrir a nossa janelinha. janelinha. Sol lá fora. Vamos até à margem sul, vamos ter com o Tiago Góes Ferreira, que está no Seixal, para acompanhar um projeto social muito importante. Da Câmara Municipal do Seixal, abre lá a janela. Olha, Ai, estamos que belo num ar dia. tão especial. Olá, Tiago. Olá, Tânia. Olá, João. Estou aqui numa partida bem animada de damas com o Sr. Barradas. Sr. Barradas, só para si. Dama. Também conseguiu. Muito bem. Sr. Barradas, e onde é que nós estamos? Estamos no lar do Seixal. Estamos aqui no lar do Seixal. Exatamente, Sr. Barradas, muito obrigado. Daqui a pouco já volto para acabarmos a nossa partida. Estamos então no Seixal, onde foi recentemente inaugurado o novo lar de idosos e também a creche das crianças aqui do Seixal. Comigo tenho o Presidente. Muito boa tarde, Sr. José Jesus. Em primeiro lugar, este lar foi inaugurado recentemente. Como é que está a correr a primeira semana? Sim, está a correr tudo muito bem. Portanto, é uma experiência nova, porque nós somos uma associação com muitos anos, mas não tínhamos lar, tínhamos apenas centro de dia e apoio domiciliário. E estamos a ouvir música, não é por acaso, porque estão ali as papoilas do fogueteiro, as minhas papoilas vermelhas tão bonitas. Continuando a nossa conversa, quais são as principais valências deste espaço? As principais valências deste espaço são 52 residentes, um centro de dia para 40 pessoas, 80 domicílios assim daqui e 33 crianças. Penso que foi um equipamento fabuloso que se criou, porque vai criar muitos postos de trabalho, cerca de 70 postos de trabalho. E isso é importante numa crise destas. Queria-vos dizer que isto foi possível só com o apoio da nossa Câmara, que deu este terreno, uma verba de 800 mil euros, e a Segurança Social também, no projeto Pares, que participou, portanto, neste equipamento. Mas a Associação teve que pedir muito, cerca de 1 milhão de euros à banca e, portanto, temos realmente, para avançar com uma unidade destas, para ajudar tanta gente, precisamos de um grande apoio de toda a gente. Exatamente, e por falar nisso, quem quiser ajudar é fácil, só tem que enviar um e-mail para geral@aurpis.com e toda a ajuda é bem-vinda, não é verdade? Sim, porque isto realmente a gente quer fazer aqui um trabalho de excelência para as pessoas realmente carenciadas. Muito bem. Senhor José Jesus, muito obrigado. Vou agora aproveitar para falar com a diretora técnica deste lar e antes de mais continuem a cantar, minhas queridas estão a cantar muito bem. E agora então aproveitamos para falar com a diretora técnica deste lar. Muito boa tarde, Mónica Alves. Boa tarde. Em primeiro lugar, quais são as principais atividades que costumam promover no lar? Olha, nós neste momento temos algumas atividades agora que estão aqui a ser levadas a efeito, tendo em conta que o lar também só inaugurou há uma semaninha. Portanto, temos vários cantinhos, sendo que um deles são os joguinhos de mesa, portanto, este cantinho aqui é da culinária, todos os nossos utentes podem deixar aqui, portanto, pela sua estadia no lar, todas as suas receitas. Portanto, temos também a área de informática para promovermos sempre a autonomia, para estimular as capacidades, para promover também a qualidade de vida, o bem-estar e, acima de tudo, a dignidade dos nossos utentes. E se compararmos este lar com outros lares do nosso país, que são até mais antigos, que principais diferenças encontra? Portanto, os outros lares também não posso falar muito por eles, porque não conheço, com certeza que todas as pessoas que gerem e que dirigem também devem tentar fazer os melhores trabalhos. Sendo que este foi uma grande luta e o nosso objetivo principal era que muitas das pessoas que cá estão com vulnerabilidade socioeconómica tivessem condições que nunca na vida as tiveram. Portanto, a grande maioria dos idosos que nós temos aqui hoje nunca tiveram um espaço onde estar, o quarto onde eles estão agora nunca tiveram também, e o nosso objetivo foi mesmo esse, foi pegar nas pessoas, estarem connosco e acima de tudo o afeto, o carinho nestes anos de vida, tendo em conta que somos uma equipa jovem, dinâmica e que nos cabe a nós emprestar a juventude, de forma a acrescentar vida aos anos, porque anos à vida já a medicina não faz muito bem, não é? Olha, e muito rapidamente, falou em carinho, quando está a trabalhar, chega a desenvolver uma relação amorosa, próxima, com estes simpáticos senhores e estas amorosas senhoras? Eticamente, se calhar, não era tão correto, mas eu falo por mim, falo pela minha equipa, sim senhor, nós desenvolvemos os afetos, o carinho, promovemos tudo isso para as pessoas se sentirem aconchegadas e amadas acima de tudo. Muito bem, Mónica, muito obrigado. E nós daqui a pouco já voltamos então para mostrar mais informações e mais os espaços deste lar. A seguir vamos então
conhecer a creche, a nova creche do Seixal. E agora vamos terminar com as minhas papoilas do fogoteiro. Força! Beijinhos, papoilas do fogoteiro e Tiago também, até já. E da seara das papoilas passamos para o campo, para os nossos produtos, para os produtos nacionais que tanto enaltecemos do Portugal no coração neste mercado dos sabores. Ora bem, já reparou que hoje a nossa banca é dedicada à Extremadura e ao Ribatejo? Tudo isto